Saúde a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amado, nós estamos vivenciando um tempo que essa cegueira espiritual, mais do que nunca, se manifesta no mundo cristão. Nós dizemos aí um mundo cristão, chamado esse mundo ocidental, que diz que é o mundo cristão, estão cada vez mais cego pelo Deus desse mundo, que é o diabo, e que tem cegado os líderes, as lideranças, a qual tem mudado os princípios de Deus. Veja bem, esse mundo ocidental é o mundo que abraçou o cristianismo, mas nos últimos tempos agora, o Estado, o poder constituído pelo Estado, tem criado leis contrárias aos princípios de Deus, porque o mundo, o espírito do mundo, o espírito anticristo, que o diabo tem espalhado no mundo, tem cegado as lideranças ocidental. E aí a gente vê que a consequência dessa cegueira espiritual a qual o mundo ocidental entrou é, na verdade, maldição caída sobre esse mundo ocidental, não sobre o mundo cristão, porque o mundo cristão é representado pela igreja. A igreja é peregrina nesse mundo. A igreja não tem uma nação, não tem um estado, a igreja é peregrina. A nossa pátria é os céus, a nossa pátria é o novo céus e a nova terra. A nossa cidade é a Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Deus. Então, nós pertencemos ao céu, não pertencemos ao mundo. Nós fomos inseridos por Cristo Jesus no reino dos céus e não no reino desse mundo. Cristo não nos deu nenhum reino desse mundo. Cristo nos deu o reino dos céus, nos inseriu no reino do céu. Mas esse mundo cristão que abraçou, esse mundo ocidental, aliás, que abraçou o cristianismo, deu para trás, começou a andar na contramão do evangelho de Jesus Cristo, do ensino de Jesus Cristo. Porque foi cegado pelo Deus desse mundo, que é o diabo, é o príncipe maligno, o querubim, aí, que voltou contra Deus, se voltou contra Deus, passou a ser Satanás, adversário de Deus, e tem cegado esse mundo. Então esse mundo que nós chamamos aí de mundo cristão, ele está cego pelo Deus desse mundo, que é o diabo, não a igreja. A igreja não pode estar cega, apesar de que muitos que estão dentro da igreja estão cegos pelas doutrinas puramente humanas trazidas para dentro da igreja, mas o que é realmente igreja não está cego, está com a visão em Cristo Jesus, tem a visão de Cristo. Mas esse mundo, nação, a nossa nação, as outras nações que criaram leis contrárias aos princípios de Deus, que abraçaram princípios contrários aos princípios de Deus, estão cegos e debaixo de maldição. Veja bem, o que nós estamos vendo hoje. Nós vimos aí há poucos dias aí, que aí uma pessoa pulou o muro de uma escola e matou crianças, de uma escola aí infantil, e matou crianças, de uma creche, matou crianças. Isso é o fim do mundo, não, porque o mundo está debaixo de maldição, porque as autoridades que eram para dar bom exemplo, não deram bom exemplo e não continuam dando bom exemplo. Isso já está, só nesse governo, já vem de algum tempo, que o mundo ocidental está vivendo essa maldição. Isso acontece nos Estados Unidos, chacina direto, está acontecendo no Brasil, acontecia menos, agora está multiplicando no Brasil, porque também o pecado tem multiplicado nas elites políticas, tem multiplicado lá dentro do poder da nação, tanto no Congresso como
aí no executivo como no judiciário, o pecado tem aumentado, as leis criadas contra os princípios de Deus têm aumentado. E quando a gente olhamos para o mundo em um todo, a gente vemos que o mundo ocidental está criando aí condições para uma quase extinção da humanidade, que é uma terceira guerra mundial, que seria com bomba atômica. A gente vê os Estados Unidos aí, em sua ânsia por poder, né, por alcançar poder, foi aí chegando perto da União Soviética. Não estou defendendo a Rússia, né, mas porque a Rússia também não é flor que se cheira, assim como os Estados Unidos, o mundo ocidental também não. E eu tenho que falar desse mundo ocidental igual o Brasil está inserido nesse mundo ocidental. Então esse mundo ocidental foi na sua ânsia, né, através da liderança dos Estados Unidos, da OTAN, na sua ânsia por poder e mais poder, foi pressionando a Rússia, até desestabilizar a Ucrânia, e para poder montar base da OTAN lá na Ucrânia, para os Estados Unidos estar liderando uma nação, um país, aí ao lado da Rússia, que é contrária aos objetivos americanos, que é contrária à doutrina americana. Então os Estados Unidos, a OTAN, não respeitaram a Rússia, e isso pode acontecer um preço muito grande, porque veja bem, deixa eu trazer um esclarecimento importante para vocês. Porque quando as outras nações, como China e como Índia, que a gente está vendo aí, que viram o que os Estados Unidos fez ali com a Ucrânia e está fazendo, provocando essa guerra para desestabilizar a Rússia, e aí eles vão pensar, também porque eles vão pensar como o mundo, porque não são cristianizados, vão pensar, depois da Ucrânia, depois de derrotar a Rússia, quem é que vai ser o próximo? A China? Quem vai ser o próximo? A Índia? Quais são os países que vai ser o próximo? A Coreia do Norte? Então, essas nações vão pensar duas vezes e vão formar aí, já estão formando aí uma colisão muito poderosa para enfrentar os Estados Unidos, que pode vir uma terceira guerra mundial, que é uma lástima, pode ser uma lástima para a humanidade. Quem está criando essas condições todas para a destruição desse mundo que nós vivemos? Os Estados Unidos com a OTAN, que foram lá, mas a Ucrânia tem o direito. A Ucrânia é tão corrupta quanto as outras nações. O que levou a Ucrânia na situação que tem hoje é uma corrupção dentro da Ucrânia. Assim como a corrupção americana, a corrupção dos países ocidentais estão levando esse acontecimento. Eu quero trazer algo para vocês do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, verso 38 e 39, que diz assim: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de volta. Então veja bem, com a mesma medida que medir, com a mesma medida que os Estados Unidos, a OTAN, os países ocidentais estão medindo contra a Rússia, vão receber de volta com a mesma medida. Tentaram desestabilizar, estão tentando desestabilizar, estão desestabilizando, mas as outras nações estão vendo isso e vão formar uma colisão contra os Estados Unidos e a OTAN, e vai virar uma guerra mundial. Culpa de quem? Culpa dos Estados Unidos, que podia ter evitado tudo isso. E aí, no verso 39 diz assim: e disse-lhe uma parábola: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Os Estados Unidos, cegos, estão liderando aí os países ocidentais para jogar no buraco. E vai ser um buraco para toda a humanidade. Que a paz e a graça de Cristo estejam com todos vocês.